A paz do nosso bom Deus seja com todos. Prazer grande estar aqui com vocês nessa noite para cultuar Deus, para pensar nessa graça maravilhosa do nosso Senhor que nos tem sustentado. É esse culto que lembra continuamente que é só pela graça do Senhor que experimentamos salvação, que é só pela graça do Senhor que experimentamos bênçãos dos altos céus. Não somos, de fato, merecedores de nada, mas Deus tem sido bondoso e generoso conosco. Um abraço para vocês, lá da nossa Zona Leste, da Penha. Lá também é IPP, a IPPenha. Um abraço para vocês, dos irmãos de lá. Vamos ler, então, a palavra do nosso Deus, Atos capítulo 12. A nossa proposta nessa noite é pensar sobre a fé em tempos difíceis, em tempos complicados. E esse momento da igreja aqui em Atos 12 é um momento complicado, é um momento desafiador. E nessa noite, cantando canções tão inspiradoras, conduzidos aqui pelo pastor Samuel, orando a Deus, meu desejo e oração é que você saia daqui mais fortalecido para vivenciar esses momentos também complicados que vivemos na nossa nação, pós-pandemia, desafios e complexidades da vida, as conjunturas se tornando cada vez mais tensas e complexas, um ambiente de guerra, de incertezas políticas e econômicas em relação ao mundo. São conjunturas difíceis, são tempos cada vez mais complicados para exercer fé, para ser crente, para viver o cristianismo. São conjunturas movidas por ideologias, por conceitos tão complicados, coisas tão estranhas, esquisitas, que crescem à nossa volta e tem se tornado desafiador ser crente. Tem ou não tem? Tem sido assim complicado. Você pressionado e cobrado na sua fé, sendo exigido cada vez mais acerca da sua fé diante das conjunturas que vivemos. Olha comigo esse texto e você verá que é um tempo também complicado para os nossos irmãos da igreja antiga. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Leia junto comigo o versículo de número 5, vamos juntos? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos fazer um outro exercício. Eu vou falar a primeira parte do versículo até o ponto e vírgula, e você vai responder com o mas, daí para frente. Vamos lá? Olha só o que diz. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Tem um contraste aqui, não é? Tem uma realidade complicada, um mas, e depois do mas, um fato que muda a realidade, que muda a história, que muda as circunstâncias. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo.
parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: vamos juntos? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Olha só, de tudo aquilo que o povo esperava. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Aqui o Tiago, irmão de Jesus agora, e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado, não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele. Depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Vamos juntos, o 24? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Aquele João, na casa de cuja mãe o povo estava reunido. Irmãos, esse é um tempo complicado. O texto diz: por aquele tempo. Que tempo é esse? Um tempo difícil para a igreja. Um tempo complexo. O texto diz que Herodes mandou prender alguns da igreja, e ele prende para maltratar essas pessoas, ele prende para saquear seus bens, para espancá-los, para torturá-los fisicamente, para torturá-los psicologicamente, e não somente àqueles que eles prenderam, mas eles também, ou Herodes também, quer torturar a igreja, ele quer intimidar os crentes, ele quer que a notícia da prisão se espalhe, e os cristãos percam aquele ímpeto de pregação do evangelho, eles se desanimem, eles paralisem, eles entristeçam, eles se assustem e não continuem mais pregando o evangelho. Ele quer frear o ânimo da igreja, ele quer diminuir o fervor e o ardor da igreja, por isso ele prende aquelas pessoas, tanto para intimidá-las, quanto para intimidar os outros, seus parentes, amigos e a igreja em geral. E nesse contexto de prisão, o texto diz que uma das pessoas que ele prende é Tiago, um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus. E não somente prende Tiago, o texto diz, ele faz Tiago passar ao fio da espada. O que significa isso? Que pode ser
tanto simplesmente enfiar a espada, atravessando, como também pode ser cortá-lo ao meio na altura da cintura, ou cortá-lo de cima para baixo. É algo cruel, é algo aterrorizador. Geralmente levavam para a praça pública e executavam diante da multidão. Era um recado aos cristãos, era um recado até mesmo aos não cristãos, para que não se convertessem. Então, depois desse fato, a coisa fica bem difícil, fica complicada. E já era uma conjuntura difícil, porque se você voltar um pouco, no capítulo 11, versículo 27, diz: naqueles dias, alguns profetas desceram para Antioquia, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual veio nos dias de Cláudio como sendo o imperador, por volta aí do ano 45, 46. Ou seja, esse cenário de uma crise política, de uma crise econômica já estava sendo construído, e os profetas antes já haviam dito que agora as coisas piorariam. E de fato nesse período veio um momento de fome, veio um momento de resfriamento do planeta, e houve uma grande fome nessa época, falta alimentação então sobe o preço, muito cara, e pessoas passam fome. Por isso Ágabo prediz aquela fome, preparando o povo de Deus para enfrentar aquele momento difícil. Então olha só, tem uma crise climática, tem uma crise religiosa agora, porque Herodes começa a perseguir e matar cristãos. Tem uma crise política, porque esse Herodes aqui é o Agripa I. O Herodes Agripa I é neto do Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo nos dias de Jesus. E depois de Herodes o Grande, o reino ali da Palestina nunca mais teve uma estabilidade. Imediatamente após ali o Herodes o Grande, o Herodes que vem, que é o Arquelau, é maluco, é um sujeito desequilibrado, e ele então é deposto do cargo e afastado, mandado para o exílio. E os filhos de Herodes o Grande, dentre eles aqueles que você conhece, o Herodes Filipe, você tem o Herodes Antipas, aquele que possuía a mulher do irmão, e aquela confusão toda. Nenhum deles se estabelece de fato no trono e se tornam tetrarcas. O tetrarca era alguém que dominava 1/4 do império, não o reino inteiro, ou 1/4 do reino, não o reino inteiro. Então esse Herodes aqui, o Agripa I, ele quer se estabelecer no trono, ele quer se firmar. Ele está em busca de uma solidez no cargo, porque toda hora o César tirava alguém e colocava outro. Eles não tinham um domínio amplo, e o sonho de um Herodes era dominar o reino inteiro, derrubando os seus concorrentes das outras tetrarquias. Por isso que o texto diz que quando ele mata o Tiago, ele vê que isso é agradável aos judeus. Para ele é importante aumentar sua popularidade, para ele é importante o aplauso da torcida, para ele é importante a aprovação do público, porque mediante a aprovação ele estabiliza a Palestina, estabilizando a Palestina, ele pode se tornar não só um mero tetrarca, mas ele pode vir a ser um rei de fato. Mas havia uma instabilidade política naquele lugar. Então, você tem uma conjuntura global complicada por fome, seca, estiagem, falta de alimentos. Você tem uma crise política local, porque o Herodes não é firme no cargo, e tem uma instabilidade religiosa, porque os judeus já se levantaram contra a igreja, e agora Herodes se levanta contra a igreja, e os judeus aplaudem Herodes, e o contexto da igreja é difícil. Como se já não fosse muito difícil, o Herodes, percebendo que matar o Tiago rendeu a ele os likes, rendeu a ele popularidade, o que ele resolve fazer? Prender um outro discípulo, que é Pedro, e também matá-lo, porque ele pensa: matei o Tiago, popularidade lá em cima, se eu matar mais um, garantia de cargo, né? Garantia de agradar o César, minhas ações chegarão a César. Então ele prende o Pedro, condena Pedro à morte, e o texto diz que ele tinha a intenção de matar Pedro de imediato, mas como era Páscoa, ele deixa passar a Páscoa, porque não quer desagradar os judeus,
e mataria Pedro logo depois da Páscoa. Então, olha a cena. A igreja tinha 3 grandes líderes. Você se lembra? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 mais chegados de Jesus. Dos 12, os 3 mais próximos que estavam até na transfiguração eram Pedro, Tiago e João. O Tiago foi morto, o Pedro foi morto e foi preso e condenado à morte. Imagine a situação dessa igreja. Imagine o coração dos crentes agora. Os 3 líderes principais estão sendo visados. Um morto, um preso, o outro com certeza na lista de execução do Herodes. E o texto então nos fala que a situação é crítica, que o momento é ruim, que a hora não é favorável para a igreja. Como o contexto em que nós vivemos também é, como falamos há pouco, um momento ruim, um momento tenso, um momento complicado, um momento difícil. Não é fácil, você não tem ideia do que pode acontecer na guerra da Ucrânia, eu não tenho. Aquela guerra pode virar uma guerra nuclear. Diante da insanidade, aliás, o mundo hoje é muito parecido com o mundo antes da Segunda Guerra Mundial. Essas insanidades todas que estamos vivenciando, todas essas realidades podem assustar, podem aterrorizar o coração. Todas as conjunturas políticas locais, todas as realidades políticas do nosso Brasil podem incomodar você. As leis loucas que têm passado, as ideologias malucas que têm crescido. Então, nós precisamos olhar para esse texto, entendendo que ele nos ensina como viver, como exercer a fé em momentos difíceis, em momentos complicados, em momentos ruins como esse aqui. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina a enfrentar com oração. Ele nos diz que nós temos que enfrentar com oração. E esse contraste que lemos aqui com a pausa, nos ensina isso. Versículo de número 5. Pedro estava guardado no cárcere, ponto e vírgula, mas havia oração. Então preste atenção, o importante não é o que o diabo faz, o importante não é o que o Herodes está fazendo, o importante aqui nesse texto não é o que os judeus estão fazendo, o importante aqui não é o que o povo da cidade está fazendo, o importante aqui não é o que César está fazendo, a coisa mais importante nesse texto é o que a igreja está fazendo, é como a igreja está reagindo. Então lembre-se disso, o mais importante no mundo de hoje não é o que a OMS está fazendo, o que a ONU está fazendo. A coisa mais importante no mundo de hoje não é o que o Lula está fazendo, não é o que o Biden está fazendo, não é o que Putin está fazendo. A coisa mais importante hoje é o que eu e você como igreja estamos fazendo. Pedro estava guardado no cárcere, Pedro estava preso, sentença de morte, mas havia oração incessante. Você está orando? Essa igreja tem orado, isso é o mais importante, a coisa mais importante que está acontecendo. Essa igreja ora, como há pouco você pôde aqui se colocar de joelhos diante de Deus, invocar o nome do Senhor. Nós precisamos ter consciência de o quanto isso é importante. Pedro estava guardado para ser executado. Uma sentença de morte irrevogável. Não havia advogado, não havia tribunal para se recorrer, não havia recurso jurídico para salvar Pedro. A sentença de morte está decretada por Herodes. Herodes viu que trazia popularidade e ele não vai mudar a sentença. Mas, olha só, eu queria que você imaginasse comigo uma cena, a cena que o texto desenha para nós aqui. O texto coloca diante de nós um quadro, e eu quero que você visualize bem esse cenário que o texto coloca diante de nós. De um lado, você tem aqui, vamos chamar de a casa do César. Aqui é a casa do César.
Aqui desse lado tem palácios, tem muros gigantescos. Desse lado tem carros, tem cavalos, tem armas, tem flechas, lanças, espadas. Desse lado tem dinheiro. Desse lado tem o poder, o controle da mídia. Desse lado aqui tem o Herodes, tem o palácio de Herodes em Cesareia, tem a prisão de Herodes em Jerusalém, tem os soldados, tem a escolta armada, os soldados com armas e lanças. Desse lado aqui você tem a grade, você tem a algema, e Pedro está debaixo de toda essa estrutura, de todo esse poder. Pedro está aqui, aqui é a casa do César. Do outro lado, o texto nos fala que havia oração incessante a favor de Pedro. E mais adiante o texto vai nos dizer que o povo foi orar na casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos. Então do lado de cá, você já sabe, qual é a casa? Da Dona Maria. É uma casa comum. Desse lado aqui não tem exército. Desse lado não tem soldado. Desse lado não tem armas. Esse lado não tem dinheiro. Esse lado aqui não tem o poder da mídia. Nesse lado é a casa da Dona Maria. Na casa da Dona Maria o que tem? Tem mulheres, tem crianças, tem jovens, tem adolescentes, tem pessoas comuns. Tem pessoas sem o poder de invadir o palácio de Herodes e soltar Pedro de lá. Tem aqui pessoas que não têm nem voz para serem ouvidas do lado de lá, convencendo Roma a mudar de ideia, ou os judeus a mudarem de ideia. Do lado de cá, o que nós temos, quem sabe, a viúva de Tiago chorando em lágrimas, porque seu marido morreu, os órfãos de Tiago, quem sabe aqui, a esposa de Pedro em lágrimas, porque seu marido foi preso e será executado no domingo. Do lado de cá, quem sabe, a sogra de Pedro, os filhos de Pedro. Do lado aqui de cá, os irmãos, a família, em luto, em desespero, em lágrimas, chorando e orando ao Senhor. Aqui é a casa da Dona Maria. Do lado de lá, a casa do César. Quem vai ganhar a luta? A casa do César ou a casa da Dona Maria? Fala a verdade, se você não soubesse o final da história contado pelo texto, você ia apostar em quem? Na casa do César ou na casa da Dona Maria aqui? Pela lógica, quem prevalecerá é a casa do César. Mas na casa da Dona Maria tem algo extraordinário acontecendo. Havia oração incessante. Havia oração. Nessa casa, eles não estão invocando o poder do Herodes, o poder do dinheiro, o poder das armas, o poder dos carros e dos cavalos, o poder da política, o poder do dinheiro, o poder da economia. Nesta casa, eles estão invocando o poder daquele que é Rei dos Reis, daquele que é Senhor dos Senhores. Eles estão invocando o poder do dono do universo, daquele que move todas as coisas e que pode mover céu e terra. Nessa casa, eles estão orando como exercício de fé. E a fé é algo extraordinário, porque a fé, sendo exercitada por meio de oração, a fé nos ajuda a lidar com as coisas naturais, nos ajuda a lidar com a dor. A fé nos fortalece para lidar com as coisas ruins da vida. Aqui você tem pessoas que estão vivendo em luto, você tem pessoas que oraram, que pediram a Deus que livrasse o Tiago, mas o Tiago foi executado. Eles não entendem por que Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas a fé ajuda a lidar com as perguntas para as quais não temos respostas. A fé nos ajuda a lidar com as perdas, com as dores, com as angústias, com os sofrimentos. A fé nos ajuda a lidar com as coisas que não entendemos, mas temos que confiar em Deus, exercendo fé. E aqueles irmãos estão ali, com fé, lidando com as coisas naturais da vida. E às vezes é assim. Às vezes tem que lidar com a dor do fim do casamento, com a dor da falência, com a dor do luto, com a dor das perdas irreparáveis diante da vida. Mas confie no Senhor, é pela fé que enfrentamos. Às vezes, sem todas as respostas do jeito que queremos, mas a resposta maior nós temos. Nosso Deus
soberanamente governa todas as coisas, e Ele sabe o que faz, mesmo quando eu não sei o que Ele está fazendo. Então, eles estão ali e não cessam de orar, porque eles confiam em Deus. Eles confiam em Deus. E a fé ajuda a lidar com essas coisas difíceis, complicadas da vida. Mas não somente isso, a fé também abre a janela do sobrenatural sobre a nossa vida. Eles estão orando incessantemente a Deus a favor de Pedro. E aí o texto diz, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, a noite que antecede a morte de Pedro, a noite que antecede aquele circo já armado, para que Pedro também fosse traspassado ao fio da espada diante da multidão, e o povo já comprou ingresso, a festa está pronta, naquela noite, que seria a noite de sábado para o domingo. Pedro está na prisão, o texto diz, um anjo do Senhor aparece dentro daquela cela. Isso é sobrenatural, gente. E isso é um sobrenatural em resposta à oração da casa da Dona Maria. Quando a casa da Dona Maria ora, Deus abre a porta do sobrenatural e coisas extraordinárias podem acontecer. E a igreja está orando, e a igreja está lidando com as circunstâncias complicadas da vida, com as coisas naturais que encontramos na trajetória da vida, mas a igreja está orando e tem aqui uma janelinha aberta, esperando que Deus derrame algo sobrenatural. E Deus faz, um anjo de Deus aparece na cela, ilumina aquela cela, as cadeias caem de Pedro, e Pedro se vê livre, Pedro é liberto pelo Senhor, de uma forma inexplicável. Herodes no dia seguinte, quando vai à cela, o Pedro não está lá, a cela está fechada, as sentinelas estão ali, mas não tem explicação, não tem lógica, o Pedro não está mais na cela, as sentinelas não sabem explicar o que aconteceu e são, diz o texto, justiçadas. Herodes mata aquelas sentinelas porque Pedro não está na cela. Deus fez algo sobrenatural. E nós precisamos entender isso também, irmãos. Oramos incessantemente, porque de repente Deus faz as coisas inusitadas. Deus realiza o seu sobrenatural. Não perca a perspectiva do sobrenatural. Deus pode mudar o diagnóstico dado. Deus pode mudar a realidade, pior que seja. Deus pode salvar o casamento mais complicado. Deus pode curar a pior das doenças. Deus pode fazer coisas inesperadas. Deus pode trazer vida aonde a morte já se instalou. O sobrenatural de Deus vem em resposta à oração da igreja do Senhor, em resposta à oração da casa da Dona Maria. É assim, irmãos. Deus faz as coisas que nós menos esperamos. Nós temos uma igreja, irmã nossa, na cidade do Cairo. Há alguns anos atrás, uma jovem de 21 anos de idade se converteu. Ganhou uma bolsa para estudar em Oxford, fazer medicina. E ela converteu do Islã para o cristianismo. E alguns meses antes de ir embora para estudar fora, ela resolveu contar para a família que havia convertido e que havia sido batizada na igreja. E quando ela contou, a mãe a jogou do 7º andar. A jovem morreu. Isso foi um luto pesadíssimo para aquela igreja, porque uma jovem com um futuro tão brilhante pela frente, uma menina tão crente, convertida, a mãe comete uma atrocidade tão grande, joga aquela menina do 7º andar, a polícia registrou como suicídio. Mas alguns meses depois, cerca de 15 pessoas daquela família apareceu na igreja. Os irmãos até ficaram assustados, pensaram que eles tinham vindo para causar tumulto no culto, por causa da morte da menina. Mas eles participaram do culto. Ao encerrar, eles procuraram a liderança da igreja e disseram que queriam entregar a vida deles também a Jesus. Queriam ser crentes. Por causa daquilo que havia acontecido na família, uma grande parte dessa família agora já veio a Cristo. Porque aquela igreja continuou orando incessantemente por aquela casa. E a oração hoje é, quem sabe, a mãe daquela menina venha converter a Cristo. Juntamente com o pai e os irmãos, diante da loucura que aquela fé
a levou a cometer com a própria filha, mas Deus, de forma sobrenatural, agiu no coração daquelas pessoas tão difíceis, para as quais não tinha nenhuma porta sequer, até mesmo para pregar o evangelho a elas. Mas agora, aqueles que rejeitavam tanto o evangelho, agora estão crendo no evangelho, já estão sendo preparados para o batismo na Igreja Presbiteriana do Cairo. Porque Deus faz essas coisas em resposta à oração da igreja. Às vezes, o Tiago morre, mas Deus, às vezes, em resposta à oração, por vezes e vezes e vezes, Deus responde e livra o Pedro de forma sobrenatural da prisão. Então, como enfrentamos momentos difíceis? Exercitando nossa fé por meio da oração. Enfrentamos com oração. Segundo lugar, nós enfrentamos com paz no coração. Nós precisamos enfrentar com paz. A paz, como por exemplo, de Pedro. Eu faço aqui esse olhar para o apóstolo Pedro, enxergando nele uma paz. O texto diz, quando Pedro estava no cárcere guardado, havia oração a favor dele. O texto diz assim, Pedro estava para ser apresentado naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Pensa comigo agora, se você estivesse no lugar de Pedro, você vai morrer amanhã. Você não sabe se será cortado no meio, você não sabe se será traspassado pela espada, você não sabe como, mas você sabe que morrerá de uma forma terrível e morrerá amanhã. Fala a verdade, você ia dormir essa noite? Não ia dormir de jeito nenhum, não é? Alguns iam passar a noite confessando pecado, tinha gente que ia passar a noite roendo as unhas, algumas pessoas passariam a noite numa angústia terrível, suando. Alguns morreriam antes do Herodes pegá-lo na cela, não é? Já ia morrer antes. Ia morrer de infartar. Mas olha que coisa extraordinária, gente. Pedro dormia, e dormia bem, porque o texto diz que o anjo aparece na cela, a luz brilhou na cela, e o Pedro não acordou. O anjo teve que tocar o lado de Pedro. Quando tocou o lado, aí Pedro despertou. Aí o Pedro acordou e seguiu o anjo. O anjo disse, vista-se, ele se vestiu e ele segue o anjo. Eu enxergo aqui em Pedro uma serenidade diante da morte. Pedro sabe que vai morrer, mas Pedro está tranquilo. Aliás, você se lembra que Jesus até tinha dito a Pedro que ele seria levado para onde não queria, e aí João escreve assim dizendo, isso dizendo acerca do tipo de morte que ele havia de morrer. Então olha só, Pedro ligando o fato lá atrás, ele diz, não tem jeito, vou morrer, chegou a hora, é agora. Jesus disse que eu ia ser martirizado, então é agora. Mas Pedro está em paz, consciência tranquila. Pedro dorme, sabendo que amanhã estaria com o Senhor. Pedro não está temendo a dor, não teme a tortura, não teme a vergonha pública. Pedro não teme a morte, porque ele sabe em quem crê, ele confia no Salvador, e ele tem a paz de Cristo dentro do coração. Como disse o apóstolo Paulo, a paz que excede todo entendimento. Você lembra na pandemia? Como tinha crente com medo de morrer? Como tinha gente que quase morreu. Aliás, teve gente que morreu de tanto medo de morrer. Pegou a doença e a própria mente o levou a óbito. Surtou. Desorientou completamente. De tanto medo da morte. Foi colocado diante da morte. Preste atenção nisso. Você como cristão tem que estar pronto para a vida e para a morte. Alguém já disse com muita sabedoria, quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver. Se você está pronto para viver, você está pronto para viver e morrer por Cristo, e você tem paz. Não importam as circunstâncias, não importam as contingências, não importam os fatos que virão, se virá perseguição, se virá o anticristo, se Satanás se levantará, se os homens proibirão a fé, não importa nada disso, porque nós temos uma fé que transcende todas essas coisas. Nós confiamos em Deus e vivemos pela fé em Cristo Jesus, e nós teremos paz. Não importa a circunstância, gente. Não importam as conjunturas.
A tua paz não depende de emprego, não depende do diagnóstico que você recebe. A tua paz não depende da política, não depende do dinheiro, não depende da economia, não depende de muros, de palácios. A tua paz depende das respostas de Deus às nossas orações. Então é a paz que excede o entendimento. É a paz que não tem explicação. É a paz que Deus dá. E você não pode olhar as circunstâncias. Você dorme em paz, você acorda em paz. Em paz me deito, como diz o Salmo. Durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. É Deus que te sustenta? Então tenha paz. Durma tranquilo. Melhor ansiolítico que eu conheço é a paz de Deus que guardará o nosso entendimento e coração em Cristo Jesus. Vivemos em dias de tanta ansiedade, tanto medo, tanto pavor, tanto pânico. Receba a paz de Cristo no coração. Algumas vezes eu tenho vivido experiências assim de ficar angustiado, às vezes apertado, preocupado, tanta coisa, tanta decisão, tanta coisa pesada, tanto problema. Às vezes vem coisas como que ajuntadas assim, vem em grupo para derrubar, e algumas vezes a concentração difícil, não dá para ler, não dá para pensar. Eu me levanto angustiado várias vezes eu me levantei, fui até uma poltrona, me ajoelhei para orar a Deus, dizendo: Deus, eu estou muito angustiado. E eu confesso que várias vezes, quando eu ajoelhei, me deu uma crise de riso. De mim mesmo, dizendo: preocupado com o quê? O Senhor da glória está no comando da história. E se Deus governa soberanamente, eu tenho que desfrutar da paz, que excede todo o entendimento. Como o garotinho estava num trem desgovernado, descendo uma montanha, as pessoas gritando apavoradas, desesperadas, malucas, alguns querendo pular da janela do trem, apavoradas, e lá no fundo do trem tinha um menino sentado, assobiando uma canção. E olharam para aquele garoto, e um cidadão vai até ele e pergunta: meu filho, você não entendeu o que está acontecendo? Você não sabe que o trem perdeu o freio, está desgovernado, descendo para a montanha, pela montanha abaixo, e vamos morrer todos? O menino olhou para ele e disse: eu sei que o trem está sem freio. Falou: então você não tem medo? Ele disse: não, meu pai é o maquinista, ele vai dar um jeito. Pois é, gente, o nosso pai é o maquinista. Então o que Pedro pensou? Eu vou dormir. Meu Deus governa a história. Então amanhã Deus trará à luz o que Ele tem para a minha vida. Então que Deus te dê descanso de alma, que Deus te dê essa paz que excede o entendimento, que Deus te dê essa certeza que Ele governa a história. E por último, esse texto nos ensina a enfrentar tempos difíceis com expectativa do que Deus fará. Com expectativa posta em Deus. Você enfrenta com oração, você enfrenta tomado de paz, a paz de Deus, que excede o entendimento, como disse o apóstolo Paulo. E você enfrenta com expectativa do que Deus fará. Os irmãos da igreja aqui nem tiveram toda a expectativa que deviam ter. Eles estavam orando incessantemente. A casa do César se impôs contra Pedro. Os irmãos da casa da Dona Maria estão aqui orando, e eles sabem que Deus pode mudar aquele cenário, e eles estão orando, mas eles são surpreendidos por Deus. Porque você sabe, como diz a Bíblia, você lembra o versículo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, Deus fez mais do que pediram. Eles pediram para Deus livrar Pedro. Pois é, eles estão na reunião de oração, orando e chorando, e de repente, alguém bate a porta. Quem é? A Rod abre a portinha lá do portão. Olha, é o Pedro. E ela volta correndo e dizendo: gente, o Pedro está lá na porta. Olha o que o povo disse para ela, que eles falam com ela: você está louca, menina? Ela diz: não, gente, é o Pedro, eu vi, é o Pedro. Ele diz: não pode ser, Pedro está preso, Herodes não soltará o Pedro. Ela diz: é o Pedro. Aí alguém vai até para uma teologia ruim. A teologia judaica era muito ruim. Eles diziam: é o anjo dele, porque o judeu acreditava que cada pessoa tinha um anjo à sua cara. Então eles falaram: não é o Pedro, é o anjo dele. Olha só, o anjo complicado, o Pedro está lá preso e o anjo vai lá para a igreja. O anjo tinha que ficar lá com o Pedro, não é?
Não, é o Pedro. Pedro insiste. Ela vai lá, abre a porta. E eles estão naquela oração a favor de Pedro. E a reunião de oração acaba com Pedro presente no meio deles. O que Deus fará diante de todas as orações que essa igreja tem feito a Ele? O que Deus fará diante de todas as orações que na tua particularidade você tem feito a Ele? Ore, ore tomado de expectativas, porque Deus fará o que pedimos, e Deus fará mais do que pedimos, e Deus fará muito mais do que pedimos, e até mais do que pensamos. Ele fará mais do que pensamos ou pedimos, conforme o poder dele que opera em nós. Deus pode fazer coisas extraordinárias, além da nossa imaginação, além das nossas petições, além das nossas orações. Deus é maior que as cadeias da cela de Herodes. Deus é maior do que as correntes. Deus é maior que os soldados. Deus é maior até que as nossas orações, e fará mais do que pedimos. Então ore. A igreja tem que orar e buscar a presença de Deus. Tomada de expectativa. Nós temos um culto na quarta tarde, 2h30. Um dia uma irmã lá no culto pediu, a gente tem um momento para assim, compartilhar, o povo pede oração. A irmã pediu pela família. Quarta seguinte, na outra quarta ela veio. Abriu novamente o momento para pedidos ou agradecimentos. A irmãzinha levantou e falou assim, eu queria agradecer, porque semana passada eu pedi oração. E ela falou assim, e não é que Deus atendeu? Como assim? Não é que Deus atendeu? É lógico que Deus atendeu. Bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração. Ele ouve. E nós temos que orar com expectativa. Conjunturas difíceis, momentos ruins, perseguição, fome, guerra, caos, loucura, insanidade. Nossos olhos não estão postos nos homens, nossos olhos estão postos em Deus. Nossos olhos não estão em Herodes, nossos olhos não estão em César, nossos olhos estão postos em Deus, e Deus faz mais do que pedimos. Mas você acha que Deus só livrou o Pedro? Não. Aquelas sentinelas que estavam jurando que iam matar Pedro no dia seguinte, você viu? Eles é que foram mortos. Eles terminaram executados. O Herodes saiu de lá, foi para Cesareia, onde ele tinha o seu outro palácio. Lá no seu palácio, o texto diz que vem um povo lá de Tiro e de Sidom conversar com ele, porque a terra deles se abastecia da terra de Herodes. E é um tempo de escassez de alimento, porque vem fome. E eles tinham uma briga com Herodes. Só que, como eles precisavam da comida de Herodes, eles têm que se humilhar diante de Herodes. Eles têm que baixar a bola e ir lá conversar com Herodes. O Blasto consegue uma audiência. Eles vão a uma audiência com o Herodes. Na audiência, o Herodes, querendo humilhar aqueles homens por causa da rixa, o Herodes veste de traje real, assenta no trono, fala com aqueles homens com toda a pompa, e eles, como bajuladores, porque precisam da comida, eles dizem, é a voz de um Deus e não de um homem, bajulando. Aí o texto diz que vem um anjo naquela hora e fere o Herodes. E o Herodes, comido de vermes, morreu. Você entendeu o que aconteceu aqui? O Herodes disse que ia matar o Pedro. Deus matou o Herodes. E o Pedro continuou vivo. O Herodes é que morre. E o Pedro continua vivo. Celebra com a igreja. Continua a obra. Exerce seu ministério. Escreve suas cartas. Cumpre sua missão. E o Herodes termina seu reinado. Comido de verme. Deus podia pelo menos ter matado Herodes de uma forma assim mais pomposa, mas ele morreu comido de verme, gente. Que humilhação. Mas não é só isso. Para fechar, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você tem notícia do Império Romano? Cadê o Império? Onde está a casa do César? Você tem notícia desse palácio? Se você for hoje a Roma visitar o palácio de César, tudo o que você verá são pedras, são ruínas. Pedras cheias de lodo, pedras que estão ali, que não dá nem para ter ideia direito do palácio. Cadê o César? O César morreu, os Césares passaram, Roma passou, o império acabou, a casa de César caiu.
Mas vamos do lado de cá. Cadê a casa da Dona Maria? Está aqui a casa da Dona Maria. A casa da Dona Maria continua até hoje. Nós estamos aqui, nos ajoelhamos diante de Deus. Oração da igreja. Você entende? Onde está o verdadeiro poder? Então, caminhe diante de Deus com expectativa do que Deus fará. Os momentos são complicados, os dias são difíceis, as conjunturas são complexas, mas nós não colocamos os olhos no jornal, nossos olhos não podem estar nos influencers do YouTube, não pode estar nas postagens do Twitter ou do Facebook, os teus olhos não podem estar nas conversas de WhatsApp, de Telegram, não, no teu coração, a tua fé, a tua alma tem que estar na palavra de Deus e confiando no Senhor. Eu estou cheio de expectativas do que Deus fará esses dias complicados e difíceis. São dias bons para Deus fazer os seus milagres, para Deus salvar pessoas inusitadas, para Deus fazer milagres mais surpreendentes, os mais surpreendentes, porque Ele é poderoso para fazer mais do que pensamos ou pedimos. Em 2011, não sei se você se lembra, o Mubarak caiu lá no Egito. Eu estive lá e a igreja estava orando, 2012, porque tinha eleição. E o povo orava para que um outro candidato lá ganhasse, mas quem ganhou foi o Mursi. Eu voltei lá logo quando o Mursi foi eleito. Eu estava triste porque eu orei para o Mursi perder. E os irmãos da igreja lá também, todos tristes, porque o Mursi tinha ganhado. E os pastores, outros brasileiros que foram também, todo mundo triste, porque o Mursi, ao ganhar, queimou várias igrejas, os seguidores dele queimaram igrejas, fecharam igrejas, prenderam um monte de crentes. Teve todo aquele movimento do Mursi. Mais tarde, você se lembra, o Mursi caiu. Foi preso, depois até executado. Mas sabe o que aconteceu? Naquele período do Mursi, ele resolveu implantar o verdadeiro Islã no Egito. Por causa dele, várias pessoas começaram a deixar o Islã. Eles estimam que 5 milhões de pessoas abandonaram o Islã em 11 meses. E conversando com aqueles irmãos, eles disseram assim: nosso melhor evangelista é o Mursi, porque ele decide uma loucura, converte um monte de muçulmano. Eles estão vindo tudo para a igreja. Até quando a igreja conseguiu contar, eles contaram cerca de 15 mil membros. Você imagina o que é uma igreja com 15 mil membros no mundo islâmico? Com culto na internet? Com irmãos pregando na porta da mesquita? Houve uma virada, porque Deus fez mais do que a igreja pediu naquele país. E hoje nós podemos dizer, sem dúvida, o Egito vive um avivamento do Evangelho. O texto aqui termina, e eu fecho com isso, dizendo assim, que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, é o versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É o que está acontecendo lá, é o que está acontecendo em vários outros lugares, diante de perseguição e oposição ao Evangelho. Sabe o que eu espero para o nosso Brasil? Que a palavra do Senhor cresça e se multiplique. Você podia fazer um exercício então agora, fica em pé. Nós vamos transformar esse versículo numa oração. O versículo é uma afirmação. Pode colocar de novo na tela o versículo. Esse versículo é uma afirmação, mas você vai transformá-lo numa oração. O versículo diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ou seja, o que é entretanto? Prisão, perseguição. Olha como o texto começa. O texto começa dizendo: Herodes resolveu prender, torturar, maltratar, matou Tiago, condenou Pedro à morte. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, eu queria que você fizesse o exercício agora. Pensa nas notícias ruins, nas leis ruins, nos políticos ruins. Pensa na violência, na corrupção, na droga, no progressismo, no liberalismo, tanto relativismo. Pensa nessas coisas ruins todas. E depois que você pensar nelas, você vai fazer a oração junto comigo, dizendo assim: contudo, Senhor, que a tua palavra cresça e se multiplique. É essa oração que vamos fazer. Vamos fazer isso? Levanta as duas mãos para os céus e fala assim: contudo, Senhor, que a tua palavra
cresça e se multiplique. Vamos lá, bem forte, orar a Deus. Fala em oração. Contudo, Senhor, que a tua palavra cresça e se multiplique, em nome de Jesus, assim oramos, amém. Deus abençoe você.